Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula aberta do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser uma aula incrível. Hoje eu quero passar para vocês um pouquinho de diagnóstico energético e emocional através da língua. Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme ter a participação de cada um de vocês aqui mais uma vez, em mais uma aula aberta aqui dentro do Laboratório de Inteligência Emocional. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser uma aula prática, bem didática, então vai ser bem interessante aqui o que nós vamos fazer. Tá? Então já aproveitem quem for chegando aí, já convido todos os seus colegas para nós começarmos com o pé direito. E para quem ainda não assistiu as aulas do Laboratório de Inteligência Emocional, elas ficam disponíveis somente até hoje, tá? Foram 3 aulas, essas aulas vão ficar disponíveis somente até hoje às 23 horas e 59 minutos. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, porque vai fazer a diferença, vai fazer uma transformação no seu raciocínio clínico aí dentro dos seus atendimentos de acupuntura, tá? Então vamos lá, vou fixar aqui para nós começarmos, aula aberta, diagnóstico. Olha só, galera, bem energético e emocional através da língua. Show, perfeito, fixado aqui. Vamos começar? Vamos começar com o pé direito, então, né? Vai ser bem interessante. Galera em peso aqui conosco, Guiomar, Cristina, Mara, Francisca, Cláudia, Elvira, Flor do Oriente, né? Carilene. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Esse evento só acontece porque tem vocês aí para dar todo o apoio e força para nós neste processo aqui de criação de conteúdo. Vamos lá? Vamos começar com o pé direito, então? Então, olha, deixa eu passar um pouquinho para vocês, para eu começar com os slides aqui. O que vai acontecer aqui nessa aula? Eu quero passar para vocês como vocês podem fazer o diagnóstico energético e emocional através da língua. Então, eu vou fazer num passo a passo como eu faço o diagnóstico de língua, tá? Então eu vou começar dividindo o diagnóstico de língua em 4 etapas. E dentro dessas etapas nós vamos falando sobre o diagnóstico energético e emocional. Perfeito? Quem aqui tem dificuldade no diagnóstico de língua? Que às vezes fica perdido, né? Deixa eu contar um pouquinho como isso começou. Tudo começou quando eu me vi, né, formado em acupuntura, recém-formado no ambulatório de acupuntura, e chegavam os pacientes para eu avaliar, e quando eu ia avaliar eu ficava perdido no diagnóstico de língua, né? Porque o paciente chegava, eu pedia, coloca a língua para fora, e quando ele colocava a língua para fora eu via, nossa, tem petequias, tem fissura, tem edema, está denteada, tem uma saburra branca ou não tem saburra, beleza, eu vi um monte de coisa, mas e agora? O que fazer para, né, definitivamente traduzir isso para os padrões de desequilíbrios energéticos, mais ainda, né, para que eu consiga selecionar os melhores pontos de acupuntura para tratar esse paciente, né? Então isso me deixou um pouco angustiado, a ponto de eu realmente querer aprender mais e saber desenvolver um método que eu pudesse fazer com mais precisão o diagnóstico de língua. E foi aí que nós subdividimos, né, o diagnóstico de língua em 4 etapas, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira etapa de diagnóstico de língua que eu utilizo nos meus pacientes é através da saburra. Então aqui, primeiro ponto, saburra. E na saburra nós temos 3 características que pode acontecer, né? A saburra ela vai estar presente ou ausente. Se ela estiver ausente, né, a língua não vai ter saburra. Se ela estiver presente, ela pode ter 2 características de coloração. Ela pode ser branca ou pode ser amarelada, tá? Então, ponto, não tem que ficar buscando outros fatores nesse quesito. Quando você segue uma metodologia específica, você consegue padronizar aquilo que você quer encontrar, qual o diagnóstico que você vai chegar para tratar o seu paciente da melhor forma. Então, dentro da saburra, existem 2 características, ou ela está presente ou ela está ausente. Se ela está ausente, está sem saburra. Se ela está presente, ela pode ter uma coloração diferente, ou branca ou amarelada, tá? Ou esbranquiçada ou amarelada.
Perfeito? E só recapitulando aqui, né, a saburra, ela é um subproduto da digestão. Então, quando nós entendemos esse processo de que a saburra ela só tem duas características, né, de ausente ou presente, se ela estiver presente ela é branca ou amarelada, nós vamos seguir dentro de um padrão de desequilíbrio energético, já traduzindo esse fator. Se a saburra é um subproduto da digestão, então nós podemos já traduzir esse padrão de desequilíbrio para quê? Se essa saburra estiver ausente, esse paciente tem uma deficiência de energia do estômago. Tá? Uma deficiência de energia do estômago, ou seja, o estômago não está tendo energia suficiente para maturar, transformar e transportar os alimentos, fazendo com que a língua fique sem saburra, mostrando uma característica de uma deficiência de energia do estômago. E essa é uma característica de deficiência de energia do estômago, tanto de energia yin quanto de energia yang. Por isso que quando nós vamos dar nome a esse padrão de desequilíbrio, ele entra como padrão de deficiência de Qi do estômago, ou seja, ele tem deficiência de yin e deficiência de yang do estômago. Perfeito? Show? Maravilha. Isso para a saburra ausente. Se a saburra estiver presente, ela então pode ter uma característica esbranquiçada. A característica da saburra esbranquiçada, então, vai nos mostrar um padrão de frio. Um padrão de frio. Então, o organismo está frio e por isso que a saburra apresenta mais característica de energia yin ou deficiência de energia yang, mostrando o quê? Mostrando um padrão de frio interno. Ou se a saburra estiver presente, né, e ela não é branca, ela é de característica amarelada, então isso nos mostra um padrão de desequilíbrio energético de calor interno, calor no organismo. Show? E é por isso então que o paciente fumante às vezes apresenta a língua com característica amarelada. Show? Então, chegamos no padrão de desequilíbrio do primeiro fator que nós avaliamos na língua com relação à saburra. Beleza, nós encontramos os achados, saburra presente ou ausente, branca ou amarelada, e traduzimos isso para os padrões de desequilíbrios energéticos. Ausente, deficiência de Qi do estômago. Presente, com característica de cor branca, frio. Característica amarela, a cor amarelada. Então nós temos uma presença de calor. Show! Nós podemos ainda intensificar esse nível de diagnóstico. Chegando onde? Chegando num padrão de desequilíbrio emocional. Então, se a língua está com saburra presente ou ausente, ela vai nos mostrar um padrão emocional. Então, se a ausência de saburra na língua nos mostra uma deficiência de energia do estômago, quem pode estar comprometendo o estômago a ponto de gerar essa deficiência de yin e de yang? Uma emoção. Qual é? A preocupação. Por isso que eu sempre falo que uma emoção gera um padrão de desequilíbrio energético que gera uma patologia física. Então, só para ficar claro aqui, para o conhecimento ser íntegro, então se você pega um paciente que tem uma ausência de saburra na língua, mostrando uma deficiência de energia do estômago, por conta de uma preocupação, quais patologias físicas que ele pode apresentar? Alteração no metabolismo, obesidade, digestão lenta, aquela pessoa que come e parece que fica cheio o tempo inteiro. Olha só o raciocínio clínico que você desenvolve a partir desse processo. Ah, professor, mas e se a saburra estiver presente, tá? E ela for de coloração branca? Qual a emoção que pode estar envolvida? Se tem frio, está consumindo energia do rim e da bexiga. Então, por isso que a emoção por trás é insegurança e medo. Insegurança e medo. Mas e se a saburra estiver amarelada, mostrando uma característica de calor, nós podemos ter uma ansiedade associada. Tá fazendo sentido isso aí para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio aí de que uma emoção prejudica energeticamente o organismo, gerando patologias físicas? E quais patologias o paciente pode apresentar quando ele tem excesso de calor
ali na região do estômago e do baço? Queimação, gastrite. Show? Estão conseguindo acompanhar? Se tiver conseguindo acompanhar aí, me manda a cabecinha saindo fumaça para eu entender. Porque eu gosto de saber se vocês estão entendendo para eu poder aprofundar aqui o nosso estudo. Show? Perfeito. Então, para essa aula ficar didática, né, e o aprendizado ser didático, nós dividimos a avaliação da língua em 4 etapas. A primeira etapa foi com relação a Saburra. Com relação a Saburra, perfeito? Olha, grande Marco está aqui conosco. Maravilha, Marco. E agora nós vamos para o segundo fator. Qual que é o segundo fator? O segundo fator é a cor da língua. E a cor da língua nós podemos ter 3 características também. 3 características específicas. Né? A cor da língua pode ser vermelha, pode ser arroxeada ou pode ser pálida. Lembrando que nós falamos da cor da saburra. Agora vamos falar da cor da língua. Uma coloração mais avermelhada, mais arroxeada ou mais pálida. E a cor da língua, quem dá a cor da língua é o sangue. Por isso que na tradução dos padrões de desequilíbrios energéticos agora, nós vamos fazer essa tradução para um fator de desequilíbrio do sangue. Olha só que interessante. Na saburra nós avaliamos a energia do estômago e do baço, ou seja, da matéria-prima, da energia yin. Na cor nós avaliamos a energia do sangue. Tá? Então, se a língua está com um padrão de desequilíbrio na cor vermelha, nós vamos ter um padrão de desequilíbrio de quê? De calor. Onde? Calor no sangue. Calor no sangue. E o calor no sangue pode gerar o quê? Ansiedade, hiperidrose, hipertensão arterial sistêmica. Show? Então nós estamos avaliando a característica do sangue. Por isso que quando nós temos então um padrão de desequilíbrio na cor com relação ao arroxeado, nós vamos ter um padrão de estagnação de sangue, ou seja, não está tendo livre fluxo de chi de sangue, por isso que o sangue fica estagnado, por isso que a língua apresenta uma característica de coloração arroxeada. Estagnação de sangue. O sangue não está num livre fluxo de energia. Isso pode gerar sonolência diurna, pode gerar insônia. Show? Só algumas patologias para ir clareando aí o raciocínio clínico de vocês. Show? E se a língua estiver pálida? Se a língua estiver pálida, nós vamos ter uma característica de deficiência de sangue. Ou seja, não está tendo sangue suficiente para formar a cor da língua, por isso que ela fica pálida. Ah, professor, mas uma deficiência de sangue então pode estar ligada a um padrão de desequilíbrio de, por exemplo, uma anemia? Pode, mas vai ser somente anemia? Não. Nós podemos ter um padrão de estagnação de sangue que não está deixando também a língua ter a sua coloração, gerando um padrão de deficiência de sangue em algumas regiões na língua. Agora, se for uma língua pálida geral, um padrão de deficiência de sangue geral. Show? Ah, professor, perfeito. Estou conseguindo compreender. E as questões emocionais que podem estar por trás do padrão de desequilíbrio que acomete o sangue na coloração desse padrão de cor da língua? Então vamos lá, vamos entender as emoções que estão por trás. Na cor, então, nós podemos ter o quê? Se a cor for avermelhada, nós temos um padrão de ansiedade. A ansiedade aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a taquicardia, gerando calor no sangue, fazendo com que a língua fique avermelhada. Avermelhada. Ah, mas e se a língua estiver arroxeada? Nós podemos ter padrões de frustração e raiva, que altera o livre fluxo de chi de sangue, gerando um acúmulo, gerando uma densidade, seja energética, seja mental. Por quê? Porque a ascensão da energia yang gera uma estagnação mental, gerando então frustração e raiva, gerando estagnação de sangue, deixando a língua arroxeada.
Ah, professor, e se a língua estiver pálida? Ah, se a língua estiver com a coloração pálida, ela também pode ter frustração e raiva, que dissocia a energia yin da energia yang, fazendo com que não gere um livre fluxo de qi e de sangue, fazendo com que algumas regiões da língua, ou até mesmo a língua na sua totalidade, apresenta com sinais de palidez. Com sinais de palidez. Show? Pessoal, novamente, segundo ponto de avaliação na língua, a cor. Já vimos a saburra, já avaliamos a cor e novamente eu peço que vocês me deem um feedback se vocês estão conseguindo compreender esse processo. Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Maravilha! Por isso que eu falo que eu tenho os melhores alunos do mundo. E agora, então, nós vamos para o nosso terceiro padrão de desequilíbrio. O nosso terceiro padrão de desequilíbrio está ligado à alteração de forma. E a alteração de forma, então, pode ter 5 características. No padrão de forma, nós temos 5 características. Tá? Pálida é deficiência de quê? Pálida é deficiência de sangue. Tá? Pálida é deficiência de sangue. E nós do melhor professor. Maravilha, vocês são incríveis. Show, perfeito. Então, nós já avaliamos, então, perfeito, de sangue, de shui. Tá? Então, nós avaliamos a saburra, nós avaliamos a cor. Agora vamos para o terceiro padrão, que são as alterações de forma. Nas alterações de forma, nós podemos ter 5 características. Fissuras, edema, denteado, trêmula e desviado. Tudo isso entra nas características de alterações de forma. Show? Então nós vamos avaliar quando nós estamos avaliando o nosso paciente. No terceiro quesito, que é a alteração de forma, nós podemos ver essas 5 características. Fissuras, edemaciada, denteada, trêmula ou desviada. Então vamos traduzir cada uma para os seus padrões de desequilíbrios energéticos? Então vamos lá. Se tem fissura, se a língua tem fissura, nós estamos avaliando uma deficiência de energia em ti do baço. É o baço que dá a forma, é o baço que capta matéria-prima para dar a forma. Se ele não está conseguindo ter a forma, ou seja, está tendo a formação de uma fissura, o baço está com deficiência, está fraco. E o baço em deficiência gera, então, o processo de aparecimento de uma fissura. Agora, se esse baço mantém por deficiência por muito tempo, ele começa a gerar mais outro desequilíbrio. Ou seja, se ele está fraco, ele não consegue maturar, transformar e transportar os alimentos. Então ele gera o quê? Começa a gerar um padrão de estagnação de energia. A energia fica estagnada. Por isso que a língua aumenta o volume. Tá? Fica edemaciada. Fica edemaciada. Se essa deficiência do baço, gerando a estagnação do baço, fica por muito tempo, ele já gera uma contradominância na madeira. Então, nas laterais da língua tem fígado e vesícula biliar. Uma área reflexa do fígado e da vesícula biliar. Então, se essa estagnação começa a gerar muita alteração de forma, a língua fica muito crescida, ele começa a gerar uma estagnação de ti onde? No fígado e na vesícula biliar. Olha o comprometimento. Crescendo. Show? E aí, se a energia está estagnada, se o Qi está estagnado, ele pode começar a gerar estagnação de sangue também. Por isso que é muito comum você ver a língua estagnada de sangue e de Qi, a língua edemaciada e arroxeada. Show? E se nós temos, então, um padrão de desequilíbrio, de alteração de forma na língua com relação a ela estar trêmula ou desviada, nós temos uma irregularidade. Ou seja, a energia não está regular, então faz com que a língua fique trêmula. Ou se ela desviou por um lado ou para o outro, ela já mostra uma cronicidade dessa irregularidade de energia, gerando uma estagnação também, que favorece que a língua já fique desviada, com alteração de forma, lateralizada. E quais emoções podem estar também associado às questões de alterações de forma? Vamos entender cada uma delas?
Se nós temos uma fissura, uma deficiência de energia em ti do baço, nós temos uma preocupação associada. Então a estafe mental por um excesso de preocupação consome a energia do baço, gerando a fissura. Olha que interessante. Olha o nível que você pode entender os pacientes, sendo que os pacientes geralmente não falam sobre suas emoções. Mas se você tem uma ideia de como pode estar as emoções por trás desse paciente, e aqui inclusive você consegue avaliar, né, alterações emocionais profundas que às vezes não tem racionalização e conscientização ainda. Que não gerou racionalização e conscientização ainda. Está no campo da inconsciência, mas que ali por trás, nós temos esse processo emocional gerando uma alteração de forma no Zangfu. Perfeito? E aí, como nós estamos falando das questões, né, de cronicidade, uma fissura gerando estagnação, gerando edemaciado, nós podemos então pensar a respeito dessa progressão dessa emoção. O excesso de preocupação, ele começa a intensificar essa estagnação, gerando o quê? O edemaciado. E aí, se fica um excesso de preocupação por longos períodos, gerando uma cronicidade, gerando com que a língua fique denteada, nós já temos uma preocupação gerando frustração e raiva. Uma preocupação gerando frustrações e raiva, quando a língua está denteada. E aí nós também podemos já avaliar a cronicidade dessa frustração e dessa raiva na língua trêmula, mostrando que a língua está irregular. E a progressão dessa estagnação consumindo o qi e o sangue, quando a língua já está mais crônica, lateralizada, desviada, mostrando níveis de raiva, de possíveis mágoas e até rancores. Então conseguimos chegar num nível de avaliação mais profundo dos nossos pacientes. Terminamos então nossa terceira etapa de avaliação da língua, que são com relação às alterações de forma. Mais uma vez eu pergunto, está fazendo sentido isso aí para vocês, pessoal? Me dê um feedback aí, que eu gosto de entender aí a linha de raciocínio que estamos desenvolvendo. Tá? A Silvana, onde percebemos melancolia e tristeza. Já vamos chegar lá, Silvana. Está na quarta e última etapa, que é com relação à umidade. E olha só, pessoal, essa umidade aqui que nós vamos falar agora é uma umidade de líquidos orgânicos. Tá? Nós estamos avaliando agora uma umidade de líquidos orgânicos. Tá? Quero que vocês entendam que essa umidade aqui não é aquela umidade de umidade, mucosidade, fleuma que nós avaliamos lá nas alterações de forma quando a língua está edemaciada. Aqui nós estamos avaliando uma umidade, se ela está presente ou se ela está ausente, mas de líquidos orgânicos, de salivação, de brilho. De brilho. Show? Olha só, eu falo que eu gosto de perguntas inteligentes, tá? Perguntas inteligentes. Então vamos lá, responder essas duas aqui. Ó. Independente da região em qual a fissura está, aí nós temos as combinações de alterações emocionais. Por exemplo, se a fissura ela está no centro, é preocupação, é alteração do baço. Se essas fissuras estão nas laterais, é preocupação, é alteração do baço, mas já chega no fígado e na vesícula biliar. Então é preocupação gerando frustrações e raiva. Ah, professor, mas a fissura é só no triplo aquecedor superior, na região do pulmão. É uma alteração do baço, tem uma preocupação, mas já gera insatisfação e tristeza. Show, Marco? Consegui responder sua dúvida? A Lenir perguntando a respeito das petequias. Sim, as petequias são vermelhas, então elas estão ligadas ao calor também. Tá? Por isso que a coloração dela vermelha também nos mostra calor ligado às questões de ansiedade. Tá, Lenir? Show? E uma fissura em fenda no meio da língua. No meio da língua é baço, estômago e baço. Tá? Estômago e baço. Se ela pega da raiz até a ponta, já consome a essência. Aí já tem medo e insegurança associado à preocupação. Show? Tá vendo o nível que você consegue desenvolver de uma linha de raciocínio quando você segue um passo a passo, uma metodologia? Então, na última etapa aqui, nós estamos vendo a umidade, se ela está presente ou ausente, a umidade de líquidos orgânicos. E se ela está presente ou ausente, nós temos uma característica de questões relacionadas
a energia yang. Então, se a umidade está ausente, a língua é uma língua seca, tem muito calor que resseca os líquidos orgânicos. Se a umidade está presente, nós temos uma deficiência de energia yang do pulmão que não coloca os líquidos para circular. Por isso que eles acabam acumulando ali na língua. Show? E quando a região está afundada, também é uma relação de alteração de forma ligada ao baço. Tá? Todas as alterações de forma estão ligadas ao baço. Preocupação. Vasos de bases calibrados. Eu não faço essa avaliação dos vasos sanguíneos sublinguais. Tá? É uma estagnação de sangue. Se eles estão tensos, é uma estagnação de sangue, de Qi e de sangue. Tá? Se estiver arroxeado, tem estagnação de sangue associada. Se estiver só calibrosos, pode ser só estagnação de Qi. Show? Quando tem várias fissuras longitudinais e verticais, entra numa questão estrutural, tá? Constitucional. É a famosa língua geográfica que eles falam. Também tem um consumo da essência, insegurança e medo. Show? Pode repetir sobre a saburra e as emoções? Essa eu falei lá no começo. No finalzinho eu repito sobre a saburra para a gente concluir aqui. Tá? E quando é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é um progresso, uma evolução, uma cronicidade da insegurança e medo. Tá? E se a fissura for na horizontal e não na vertical? Independente se ela é na horizontal ou na vertical, é um desequilíbrio do baço. Show? Perfeito. Então, aqui para finalizar a umidade, eu voltar lá na saburra, nós temos então um calor, né? Quando a língua está ausente, ela está seca, ou uma deficiência de energia yang do pulmão quando a umidade estiver presente. E as questões emocionais associadas? Se está ausente, se tem calor, nós temos uma ansiedade associada. Se está presente a umidade, se tem brilho de líquidos orgânicos, uma deficiência de energia yang, insatisfação, tristeza e a possível melancolia, que é o progresso, né? Que a Silvana perguntou ali logo anterior. Show? Fez sentido isso aí para vocês, pessoal? Diagnóstico energético e emocional através da língua. Vamos só voltar aqui na saburra, só para ficar claro aqui. Saburra, então, a saburra ela pode estar presente ou ausente. Se ela estiver ausente, preocupação gerando deficiência de energia do estômago. Tá? Se ela estiver presente e for branca, insegurança e medo, que geram frio. E se ela estiver presente e amarelada, ansiedade, que gera uma saburra amarela, mostrando um calor. Show? Perfeito? Consegui ser claro aqui na nossa aula aberta de domingo? Sim ou não? Se fez sentido aí, manda a cabecinha saindo fumaça aí, deixa eu entender. E a saburra espumosa espessa? A saburra espumosa espessa, ela é um desequilíbrio de umidade, mucosidade e fleuma. Também vem de um desequilíbrio de preocupação que gera uma estagnação de energia. Tá? Show, perfeito. Então, como eu falei para vocês, que eu gosto de alunos comprometidos, alunos que querem aprender mais, que têm sede de conhecimento. E como foi muito intenso o nosso evento as nossas aulas semanais, né, do Laboratório de Inteligência Emocional, eu resolvi então abrir as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional 2.0. Como eu combinei com vocês na nossa terceira aula do laboratório, eu vou abrir as inscrições amanhã, às 8 horas da manhã, tá? Através de um grupo VIP lá no WhatsApp. Perfeito? Alguns alunos vieram falar para mim, professor, segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou estar trabalhando, ou eu vou estar em deslocamento para o meu serviço, então para mim vai ser complicado fazer a aquisição ali do curso às 8 horas da manhã. Então, antecipa essas vagas para depois da aula aberta. Eu resolvi atender esse pedido. Então eu resolvi abrir as inscrições para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional hoje, tá? Hoje. E quem entrar hoje para essa turma vai ter bônus, os mesmos bônus para quem entrar na segunda-feira. Ah, professor, sobrou vaga. As vagas, porque os meus cursos são com vagas limitadas. Eu não faço curso com turmas muito grandes. Quem é aluno do curso de Inteligência Emocional sabe que as minhas turmas são pequenas por conta da atenção que eu dou a cada aluno.
Tá? Então, como as turmas são pequenas, pode ser que as inscrições encerram amanhã mesmo. Tá? E na terça-feira não tenha mais vagas. Mas caso sobre, caso tenha alguma vaga remanescente, vocês poderão entrar na terça-feira, só que sem alguns bônus específicos. Porque eu gosto de presentear os alunos comprometidos. Tá? As aulas do curso de acupuntura na inteligência emocional, elas são todas gravadas, então você vai entrar, vai adquirir o seu curso e você vai ter todas as aulas já disponíveis para você assistir quando e quantas vezes você quiser no período de um ano. Tá? Ah, professor, quero renovar o acesso. Vou pagar o mesmo valor do curso? Não, você vai pagar apenas 10% para mais um ano de acesso ao curso. Tá? Então, quem entrar para o curso de acupuntura na inteligência emocional, que é a minha metodologia, um passo a passo de como você vai tratar as emoções profundas dos seus pacientes, limpando emoções, cicatrizes emocionais, desde o período que o seu paciente estava no ventre da mãe dele, além de cada uma das 5 emoções, proatividade, clareza mental, discernimento, vocês vão ter alguns bônus específicos. Além de tudo isso, vocês vão ter como bônus o curso de acupunturista 12K, que é a minha metodologia de como captar, converter e fidelizar os seus pacientes, fazendo com que eles sejam fidelizados, eles façam um tratamento completo com você. Porque quando o paciente faz o tratamento completo com você, os resultados são melhores. Se os resultados são melhores, gera mais desejo, gera mais indicação, gera mais boca a boca. E eu também ensino como você pode precificar as suas sessões de acupuntura para que você possa chegar no faturamento acima de R$12.000 com a acupuntura. Tá? Além disso, você vai ter acesso a um grupo no Telegram exclusivo para tirar todas as suas dúvidas comigo. Esse grupo é vitalício, mesmo se você não quiser renovar mais o curso depois de um ano, o acesso no grupo para tirar dúvidas diretamente comigo em tempo hábil é vitalício. Tá? Além disso, vocês terão acesso a um módulo extra de Stipper Laser para vocês poderem fazer o tratamento de acupuntura na inteligência emocional com Stipper ou com laser. Tá? Então, se o seu paciente não gosta de agulha, você não gosta de fazer tratamentos com agulha, você pode fazer com Stipper Laser com resultados semelhantes. Além disso, vou disponibilizar um módulo de atendimento ao paciente. Peguei um atendimento meu com uma paciente, 11 sessões, gravei, pedi a liberação dela para fazer essa gravação. Gravei todas as etapas dos atendimentos, anamnese, diagnóstico energético, diagnóstico emocional, reavaliação e a linha terapêutica que eu segui com ela. Tá? Gravei e mostrei a evolução dela, inclusive a evolução da língua. Tá? Então é bem interessante, é bem legal vocês verem esse tipo de evolução, como eu faço os meus atendimentos. Tá? Aula extra de ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Eu pego a metodologia de acupuntura de inteligência emocional, raciocínio clínico da medicina oriental e medicina ocidental, faço a congruência delas em uma aula fantástica. Tá? Tem certificado de 180 horas e acesso por um ano o curso. Show? Quem entrar hoje ou na segunda-feira, caso tenha vagas, tá? Vocês também terão alguns bônus extras. Uma economia de R$2.000. Tá? Vou dar um desconto de R$2.000 para vocês. Vocês vão economizar R$2.000 para entrar para esse curso, nessa turma. 12 aulas extras de fisiologia energética de cada um dos órgãos e das vísceras. Masterclass de avaliação, diagnóstico de pulso e diagnóstico de língua para você aprimorar ainda mais seus conhecimentos. E mais de 320 casos clínicos, na verdade mais de 390 casos clínicos. Tá? Eu fiz um levantamento aqui, nós já temos catalogados uma playlist com 396 casos clínicos. Então quem entrar para essa turma também vai ter essa playlist com esses casos clínicos, diversos casos clínicos sobre fibromialgia, dor lombar, esporão de calcâneo, fascite plantar, dor no ombro, dor no quadril, como você pode usar para fazer os seus tratamentos. Tá? Então faço diagnóstico de língua em todos esses casos clínicos. Então é um bônus incrível para quem realmente quer aprimorar os seus conhecimentos em acupuntura. Show? Então como que eu vou fazer? Eu vou encerrar a nossa aula aberta agora, vou disponibilizar o link lá no grupo VIP de pré-inscrição. Tá? E quem entrar hoje ou amanhã tem todos esses bônus. Receberemos material didático? Sim. Tá? O e-book está lá já no primeiro módulo para você baixar, para você acompanhar as aulas. Tá? Todo o material didático, todas as videoaulas, vídeos mostrando a localização dos pontos de cada um dos protocolos, mostrando o porquê, o racional por trás, toda a fisiopatogenia, como o seu paciente adoece, por que a ansiedade faz ele adoecer nessas patologias, gerando esses desequilíbrios
desequilíbrios, por que é a síndrome do pânico, por que é a ansiedade, por que a insegurança e o medo, por que é a preocupação, por que é a insatisfação e a tristeza, por que a raiva, mágoa, rancor faz nos seus pacientes. Tá? Ah, professor, quanto será então para entrar para esse curso, já que tem um desconto de R$2.000? Então, o curso de acupuntura e inteligência emocional custa R$3.750, com desconto de R$2.000 você vai pagar 12 parcelas de R$174,66. Tá? R$174,66 é menos do que o preço de uma sessão de acupuntura. Se você entra para a metodologia de acupuntura na inteligência emocional, nós recomendamos que você cobre pelo menos de R$180 a R$350 numa sessão de acupuntura. Tem alunos cobrando até mais do que isso. Tá? Então, uma única sessão que você fizer por mês é capaz de você pagar já a mensalidade do curso. Isso você pode dividir no cartão. Se você for pagar à vista no Pix, você pode pagar isso pagando R$1.750. Tá? R$1.750. Show? Então, é um curso para você não ter desculpa para não entrar. É a hora, é agora. Tá? Brasil é o país com o maior número de casos de ansiedade do mundo. Brasil é o terceiro maior número de diagnóstico de depressão do mundo. Tá? Então, se você estiver preparado, tá? Se você estiver preparado para atender esses pacientes, não vai faltar pacientes, não vai faltar pacientes para você atender. Tá? Esteja preparado. Uma hora ou outra vai chegar um paciente com um caso mais crônico para você atender, e aí é a hora de você transformar a vida desse paciente e entregar os melhores resultados para eles. Tá? O tempo para fazer o curso, você tem até 1 ano de acesso. Tá? 1 ano de acesso. Se você quiser renovar, você paga apenas 10% desse valor e renova por mais 1 ano. Show? Qual contato conseguiremos falar em particular? Pode me chamar no direct ou então lá nos grupos de WhatsApp. Tem o meu contato como administrador, você pode me chamar no WhatsApp lá também. Tá bom, Lourdes? Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Tá? E desejo já de antemão boas-vindas a quem quer dar um passo a mais, quem quer transformar realmente, quem está comprometido com os pacientes. Todo acupunturista que está aqui sabe, já atendeu um paciente que você viu características emocionais profundas nele, definitivas. Tá? E às vezes você ficou inseguro em tratar esses pacientes. Se você quer ter segurança para tratar os desequilíbrios emocionais mais profundos dos seus pacientes, inclusive melhorar na parte física de cada um desses pacientes, o seu lugar é conosco. Então aguardo vocês. Tá? Vale a pena fazer um investimento no conhecimento que pode transformar os seus resultados. Tá? Qualquer dúvida pode me chamar no direct. Tenho sempre uma disponibilidade para responder vocês. Por isso que as minhas turmas são pequenas, as minhas vagas de curso são limitadas. Beleza? Professor, você é de onde? Eu sou de Goiânia, Goiás. Tá? Estou aqui no Centro-Oeste. Então, pessoal, tenham todos um excelente final de domingo, um excelente início de semana e nos vemos do outro lado para esse curso que vai transformar a sua vida. Tá? Alguns alunos me pediram para deixar essa aula gravada porque eu falo um pouco rápido, eles querem anotar. Então eu vou deixar essa aula liberada apenas por 24 horas, tá? Amanhã, às 8 horas da noite, elas saem do ar. Então, se você quiser assistir, reassistir, recomendo que você aproveite, tá? Vou subir ela então aqui pro Instagram e pro YouTube. E qualquer dúvida me chame no direct, tá? Muito obrigado pelo companheirismo de um domingo à noite, tá? É incrível ter a participação de cada um de vocês aqui, vocês são fantásticos, eu sou muito feliz por cada um de vocês aqui que me acompanha, tá? As aulas são gravadas, tá? Todas as aulas já estão gravadas e disponíveis. Se você comprou o curso, você já pode assistir todas as aulas no seu tempo e quantas vezes você quiser. Quer assistir alguma aula, então tudo isso vocês conseguem também, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, pode me chamar lá no direct, beleza? Então todos um excelente final de domingo. E vou liberar o link da inscrição do curso agora lá nos grupos de WhatsApp, tá? Um grande e excelente abraço aí para vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.